Salve, salve, galerinha concurseira aí, tudo bom? Olha aqui nós de volta, né, professor Jonas, dando continuidade aos nossos estudos de fonologia. Então preste atenção que hoje nós vamos trabalhar encontros, né? Lembrar que encontros são encontros de fonemas. Encontros de letras nós já vimos numa aula anterior. Encontro de letras nós vamos chamar de dígrafos. Grafo, grafias. Então, os dígrafos são encontros de letras. Então, só para a gente começar a chamar a sua atenção, para você não confundir dígrafos vocálicos, dígrafos consonantais. São duas coisas diferentes. Não confundir os dígrafos com os encontros, que a gente está falando agora de fonemas, né? Também na aula passada nós classificamos os fonemas em vocálicos, semivocálicos e consonantais. Então agora o que será feito? Nós vamos pronunciar esses fonemas. E essa pronúncia ela vai caracterizar a sílaba. Então, qual é o conceito elementar de sílaba? É a emissão de um ou mais fonemas de uma só vez ou num só impulso expiratório. Então, usando uma linguagem mais simples, a sílaba é quando você emite um ou mais fonemas, né, de uma só vez, num só impulso expiratório. Beleza? E aí, quanto ao número de sílabas, a palavra pode ser constituída por uma, que aí você tem um radical aqui, monossílabo, uma sílaba, de duas, dissílabo, três, trissílabo, e quando a palavra possui mais de 3 sílabas, aí nós a denominamos de polissílabo. Lembrando que esse radical aqui, esse poli, você vai ver lá em polissemia, tá certo? Você vai ter em outras situações. Então é sempre bom a gente lembrar, né? Aprender, quer dizer, a ler as palavras através das suas estruturas. Pois bem, a importância de você saber monossílabo, dissílabo, está ligado diretamente aos encontros vocálicos. Veja, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. A definição desses encontros de sons, desses encontros vocálicos, vocês vão ver que estão diretamente ligados à sílaba. A gente já viu dois sons de tongo. 2 sons. Então, o que? Uma vogal e uma semivogal. Sons, um som vocálico e um semivocálico. Na mesma sílaba. Tá certo? Então, quanto à posição da vogal na sílaba, aí você terá ditongo crescente, se vier da semivogal para a vogal, e decrescente se for o inverso. Primeiro começar pela vogal, depois vier para a semivogal. Uma classificação. A outra é relacionada à pronúncia desse ditongo, desse encontro vocálico. Se essa pronúncia sair livremente, ou sair livremente pela boca, você dirá que é um ditongo oral. Quando eu digo pai, uai. Quando parte da camada de ar sai pelo nariz, né? Você vai ter esse ditongo chamado nasal. Assim, na prática você diz, ó, você fecha o nariz, você diz, pai, não vibra. Mas se eu disser mãe, aí você vai sentir a vibração no nariz, ou seja, a camada de ar passando pelo nariz. Aí a gente vai ter, né, a diferença entre oral, camada só pela boca, nasal, saindo parte do ar pelas narinas. Muito bem. E o que é que vai acontecer? Tá? Veja numa questão simples, é monossílabo ou dissílabo. Se você pegar a palavra dois, tá certo? A palavra dois. Vamos pegar aqui a palavra dois como exemplo. Aí vai perguntar, a palavra dois é monossílabo ou dissílabo? O que é que isso implica dizer? Preste bem atenção. Se você disser que é monossílabo, você está dizendo que tem um ditongo. Se você disser que é dissílabo, você está dizendo que tem um hiato. Então preste bem atenção, uma coisa bem simples. Se é ditongo, você terá uma vogal e uma semivogal. Se é um hiato, você terá 2 vogais. Então, uma classificação aparentemente simples, mas que requer um conhecimento bastante complexo. Tá certo? E para saber o que é vogal e semivogal, você ainda tem que voltar um pouco. Você tem que saber o conceito de vogal, de semivogal, que são conceitos fonológicos. Tranquilo? Então, vamos dar um outro exemplo aqui, ó, da palavra duas. Monossílabo ou dissílabo.
Mesma coisa, se eu digo que é monossílabo, é ditongo. Se eu digo que é dissílabo, é hiato. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Preste atenção numa dica, num macetezinho que eu vou passar para vocês. Tá? Você vai pegar a sequência das vogais, ó. Então, o A é maior do que o O, que é maior do que o E, que é maior do que o I, ou U. Então, veja que aqui a gente faz um macetezinho, uma formulazinha mnemônica aí chamada de avó, viu. Se você colocar isso aqui na horizontal, você vai ver que esse V, ele tem um sinal de maior. Então, o A é maior do que o O, que é maior do que o E, que é maior do que o I ou U. Então, essa é a relação de grandeza. Jonas, e para que isso? Olha como é legal. Primeira coisa que você vai identificar, a vogal tônica. Quando você pronuncia a palavra dois, você vai ver que o O é a mais forte. Dois. Você tem dúvida se separa o O do I? Olha para cá. O O é a vogal tônica. Do O para o I, ó, desce. A letra I está abaixo. Então, você não separa, porque vem vindo de cima para baixo, vem da vogal para a semivogal. Beleza? Então, monossílabo, ditongo. Como vem de cima para baixo, a gente chama de decrescente. Vou ver a palavra duas. Qual é a vogal tônica? O U. Du é a mais forte. Du para o A. Agora, o U está aqui, ó. Sobe ou desce? Você vai ver que sobe. Significa dizer que a letra de cima não pode ser semivogal para de baixo. Então, o que é que vai acontecer com a palavra duas? Eu separo. Eu tenho duas sílabas. A palavra duas é de sílaba, logo é um hiato. Tá vendo aí como é legal? Então, tenho duas letras vogais juntas. A primeira é a tônica. Separo ou não a segunda? Olha para cá. Jonas, e se eu tiver três letras vogais juntas? Uma dúvida de vários alunos, não é? Então, se você tem a palavra praia, por exemplo. Se você tem a palavra iguais, como é que você separaria aí a palavra praia? 3 segundos. Pra, I, A. Trissílabo. Não, peraí. Pra, ia. Dissílabo mais um hiato. Não. Prai, A. Ditongo e A. Olha como dá dúvida. Iguais. Não. Eita. Sem problemas, preste atenção no nosso macetezinho aí, ó. Quando você tiver três letras vogais juntas, você faz assim, ó. Do A para o I, desce. Do I para o A, sobe. Se eu fizer o V da vitória, você vai separar a última letra. Beleza? Então, a palavra praia, eu terei um ditongo seguido de um hiato, que alguns gramáticos chamam de um ditongo hiato. Nada mais é do que um ditongo seguido de um hiato. Olha na palavra iguais. O que é que vai acontecer? Do U para o A, sobe. Aqui, ó, do U para o A, sobe. Do A para o I, desce. Eu fiz um triângulozinho perfeito. Então, se eu fizer o triângulo perfeito, eu não separo nenhuma das três. Então, aqui eu terei o que nós vamos chamar de tritongo. Semivogal, vogal, mais semivogal. Então, olha como esse macetezinho é legal para um assunto que muita gente diz, isso é fácil e tal. Aí, às vezes, na hora da prova, aparece lá a palavra papagaio. Já vi muito em provas a palavra papagaio. Aí o cara, aí agora, ga-i-o, papagaio, papagaio. Então, se você tem a formulazinha aqui, já era. Então, o que é que vai dar? Ó? Do A para o I, desce. Do I para o O, sobe. Separei. E olha que existem pronúncias parecidas. Papagaio, aí o cara faz uruguaio. E agora, uruguaio? Tem 4, Jonas. Sem problema, no máximo 3. Vamos ver. Do para o A, sobe. Do A para o I,
desce. Então aqui eu não separo nenhuma das três. Então na palavra uruguaio, eu fiz o triângulozinho perfeito, então eu tenho um tritongo. Gostou aí da dica, galera? Então, se você domina esse macetezinho aí do Avovévil, você vai saber a diferença de tongo, hiato, tritongo, hiato, né? E também quando o ditongo é decrescente, quando o ditongo será crescente, tá certo? Nos exercícios, uma aula mais prática, a gente vai colocar isso aqui para vocês. De boa? E para a gente fechar aqui, os encontros consonantais, eles não têm a ver necessariamente com a questão da sílaba. Eles podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas, sem problema. A classificação do encontro consonantal vai se dar de acordo com a segunda consoante desse encontro. Se for R ou L, você dirá que é um encontro real. Então, R ou L, quando eu digo prova, esse PR é real. Se for diferente de R ou de L, você diz que ele é irreal, tá certo? Quando você diz, por exemplo, escola, o C e o Q, né? E se houver os dois encontros na mesma palavra, eu tenho aqui encontros mistos. Então, quando eu digo próspero, então o P e o R, real, o S e o P, irreal, aí eu tenho encontros mistos. Então, são questões aparentemente simples, mas que na hora da prova, lá em separação silábica, o aluno comete um vacilo, comete um deslize e perde uma questão. E essa questão vai fazer diferença na sua aprovação lá no final. Tranquilo? Então, monossílabo, dissílabo, diretamente ligado à questão dos encontros vocálicos. A palavra trissílaba, a gente não tem muita dúvida, né? Quando você diz aluno, né? Então, digo aluno, 3 sílabas. Então, se eu disser de 4 sílabas, tá certo? Então, amigavelmente, passou de 3, de 4 à frente, aí nós vamos ter palavras polissílabas ou polissilábicas. Tranquilo, galera? Então, se gostou da aula, tá certo? Vai aí no link da descrição do vídeo que você vai encontrar uma lista de exercícios e posteriormente nós vamos corrigi-las. Tá legal? Valeu! Em breve nós voltaremos, né, para dar continuar nossos estudos fonológicos. Tchau!